Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma noite fria aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Estamos uns dias bem frios, mas que Deus possa nos aquecer, não é? E que Deus possa aquecer o coração de todos que estão ouvindo essa transmissão. Bom, irmãos, faz muito tempo que a gente não fala, que eu não falo aqui, né? Devido a muitas coisas acontecendo, problemas. Problemas, não digo problemas, coisas aqui até mesmo em casa devido a mudanças, né? Andei trabalhando aqui em casa, algumas estruturas aqui, pintando a casa. E também muitas dúvidas que têm aparecido aí, se deveremos continuar ou não e tudo mais, né? Então, eu senti no coração de fazer essa transmissão. Eu quero fazê-la em duas partes, tá? Ver se eu consigo. Se eu não conseguir tudo uma vez só, eu quero fazer em duas partes, porque provavelmente vai ser um pouco longa. Então, talvez eu pare o vídeo no meio e continue e coloque a segunda parte. Eu não sei como é que eu vou fazer. Vamos ver como é que Deus vai nos guiar aqui. Mas se for longo, eu pretendo cortar, tá bom? Então não estranhe se o vídeo parar no meio, em determinado intervalo, para continuar com a parte 2. Então essa parte, pelo menos aqui agora, eu quero sobre esse assunto, né? Saindo da Babilônia. Também, irmãos, eu andei pensando muita coisa e provavelmente pode ser essa ser a última transmissão, pelo menos essas duas últimas, eu não sei. Estou pensando já faz tempo que eu ando pensando sobre isso. Aqueles que oraram por mim, eu agradeço, né, por tudo, mas eu ainda não obtive a resposta daquilo que eu queria da parte de Deus. Tenho orado muito pedindo sobre o que fazer em algumas situações, e uma dessas é continuar com essa transmissão. Então, como eu não tenho resposta, como diz a Bíblia e que nos ensinou o profeta, é melhor não fazer, porque tudo que é dúvida é pecado. Então, provavelmente essa vai ser a última ou as últimas transmissões. Vou deixar o canal aberto por enquanto, por um tempo. Aqueles que quiserem ouvir, rever, reler, né, um tempo, até eu fechar talvez. Pretendo fechar. Mas você tem tempo aí para ouvir, baixar os vídeos, porque eu acho que isso não é meu. Eu acho que toda transmissão, pregação é a palavra de Jesus Cristo, então é dele. Então vai levar um tempo aí talvez, a não ser que Deus mude o quadro, mude o entendimento que a gente faz. Mas eu estou pensando em talvez fazer essa última transmissão. Então, que se eu pude ajudar alguém até hoje, eu me sinto agradecido. Se eu não pude ajudar, infelizmente, não pude, né? Nem todo mundo é obrigado a concordar com o que a gente fala. Mas eu quero que saibam que tudo que eu falei aqui eu repetiria de novo, talvez com algum pouco mais de entendimento, porque tudo foi baseado na Bíblia, com inspiração que eu vi na Bíblia e na mensagem. Citei os versículos, citei os parágrafos da Bíblia, os parágrafos da mensagem. E eu sei que houve e há muitas críticas, né, referente a tudo, né, talvez assuntos que alguns consideram polêmicos. E eu sei que não dá para agradar todo mundo, até porque a gente não tem uma audiência muito grande e não dá para agradar a todos, mas é isso mesmo. Eu nunca fiz com o objetivo de agradar a todos ou a maioria, né? A gente fala que a gente sente a inspiração, porque agradar a todos, esse é o segredo do fracasso, não é verdade? Como alguém já disse uma vez, então nunca foi meu objetivo. Então vocês orem por mim aí, né? Se Deus dá alguma inspiração, alguma coisa, dá uma resposta. Se não der resposta, pelo menos para mim, que ele dê para algum de vocês. Mas eu não pretendo continuar mais não. Até porque eu estava fazendo um inventário da minha vida. Já fazem esse ano, praticamente essa época, 7 anos, desde que eu comecei a me envolver com o ministério. Quando o pastor Raimundo Maia pediu que eu ajudasse, alguma coisa assim, nesse sentido. Foi lá no ano de 2016. Está completando esse ano 7 anos. Né? E a gente não é ignorante espiritual para saber que, como eu já falei aqui tentando mostrar, que cada 7 anos Deus tem um ciclo, né? Uma rotação, um ciclo de um conjunto
uma fase. Então, se durante esses 7 anos aí eu pude ajudar alguém, alguns, foi bom. Então eu me sinto agradecido. Se eu não pude ajudar, eu falei tudo que estava no meu coração. Quero que pelo menos vocês saibam que foi com maior inspiração, né, com maior dedicação. Nunca fiz nada mediocremente, sempre tentei mostrar, me dediquei. Para aqueles que talvez não entendam o que a gente faz, pelo menos só para vocês terem uma ideia, uma média de comparação, para cada 1 hora que eu falo aqui, tentando mostrar, são pelo menos 7 horas ou 8 horas de estudo e leitura em cima, pelo menos. Mostrando, lendo as mensagens, comparando, trazer depois, né, eu tenho esse costume de ler, anotar certas coisas que me chamam a atenção. Se eu vou fazer uma transmissão, alguma coisa, eu começo a colocar em ordem, escrever em ordem. Depois para passar para cá, isso demora. Para ver se é realmente, comparando escritura com escritura, orando, lendo, se é aquilo mesmo que eu senti inspirado para falar. Também já fazem 14 anos, exatamente, um pouco mais, né, de 14 anos, que eu me batizei. E 14 eu sempre digo que é meu número. É um número que acontece ou coisas boas ou coisas ruins, né? Então já fazem, na minha vida de convertir, 2 anos, 2 ciclos, vamos dizer assim, né, na minha vida. Então estou pensando em muita coisa, estou com muita dúvida e eu não quero seguir adiante com muita coisa, porque dúvida é pecado, como diz, é melhor tu não fazer, porque senão tu pode acabar fazendo alguma coisa errada. Então não pretendo seguir muito, a não ser que Deus me dê me mostre, me fale, me diga uma resposta, e uma resposta bem convincente, vamos dizer assim, se eu devo continuar ou não. Não pretendo mais me envolver com o ministério nem nada, né? Para alguns pode ter sido polêmico, vai fazer o quê, né? É a mensagem do jeito que ela é. Como diz o profeta, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas coisas. Mas, irmãos, eu repito aquilo que diz em Ezequiel capítulo 2, eu faço esse meu versículo. Eu sei que não deu para agradar muita gente, a gente fala coisas que tem gente que não gostaria de ouvir, né? Não quero colocar meu entendimento, nunca tentei colocar o meu entendimento, mas, como diz Ezequiel 2, quer ouçam, quer não, quer gostem ou quer não, Deus falando para Ezequiel, eles hão de saber que um dia houve no meio deles um profeta. Eu não sou profeta, mas o nosso irmão, o irmão Brana, foi, e a mensagem dele está aqui. Então, se certas coisas a gente fala, não gostam ou gostam, quer gostem, quer não, quer ouçam, quer não, eles vão saber que no meio deles houve a palavra. Então é nisso que eu me baseio, é a minha segurança, não é? É tentar ajudar, mas se a gente é mal compreendido, não podemos fazer nada. Amém? Também, irmãos, eu sei que essa transmissão, assim, gostaria que fosse mais para a nossa igreja, para o nosso público, mas eu sei que tem gente de fora que escuta. E a nossa igrejinha pequenininha ali com o pastor Tiago ali na igrejinha Serra Morena, os irmãos ali, e seria mesmo talvez uma coisa para a nossa igreja. Mas eu, como disse, tem gente que escuta então de fora. Então essa inspiração que eu tive seria algo mais coletivo. Eu não sei até onde vai chegar, eu não sei os ouvidos que vão ouvir, eu não sei quantos vão dar amém para isso, né? Então é isso que eu pretendo falar essa noite, amém? Saindo da Babilônia. Vamos ler aqui então, eu convido vocês a lerem, se vocês quiserem ler junto, que está no livro de Apocalipse, nossa escritura bem conhecida, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim. Apocalipse 18, versículo 4, que diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, eterno Deus, maravilhoso, grande Pai, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço de coração por tudo, porque Tu é o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, por esse dia. Obrigado por essa semana que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela água. Obrigado
pelas cobertas, pelo frio, pela cama, pelos nossos irmãos. Obrigado por tudo. Quero pedir perdão, Senhor, pelas falhas. Tudo aquilo que eu vim a cometer, Senhor, diante de Ti, não tive a intenção, mas se eu fiz, Tu me perdoa, me desculpa. Perdoa os erros dos meus irmãos também e que o Senhor possa nos conduzir na verdade, Senhor. Não deixe eu falar nada que seja do meu pensamento, mas que seja somente a Tua palavra, que possa cair no coração fiel, um coração aberto para compreender, Senhor. Que eles possam examinar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, não deixe nada de ruim acontecer com essa transmissão. E que ao acabar, Senhor, não sei se faremos a segunda parte ou não, Tu sabe, mas ao acabar essa transmissão, que possamos sair mais alegres e felizes com aquilo que o Senhor tem dado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor. Amém. Amém. Então, irmãos, o assunto que eu quero falar é saindo da Babilônia. Eu estava escutando uma transmissão de um pastor, semana passada, de um irmão, e ele falou um pouco mais ou menos do que eu já tinha na minha anotação aqui, embora eu tinha feito já queria fazer uma transmissão semana passada e não consegui. E depois eu escutei o nosso pastor ali num culto de oração falando, né, se o eleito ficaria numa denominação, é mais ou menos isso que eu... É bem nesse tema assim, né? Aí eu me senti confirmado para falar sobre isso, pensei bastante no final de semana. E já, apesar de eu ter anotado tudo isso antes deles falar, né, o que eu tinha aqui, então eu resolvi falar. Amém? Bom, para dar início, o que eu quero dizer, que eu quero falar, eu quero que vocês acompanhem comigo na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13, que o nosso tema é sobre sair da Babilônia, mas para a gente compreender, eu queria que vocês compreendessem isso, que é as bestas, a besta da terra, o dragão vermelho, a besta que sobe do mar. Amém? A primeira escritura que a gente vai ler está em Apocalipse 13, eu vou começar 13 e depois volto para o 12, tá? Que é o versículo 1 e o versículo 2. Apocalipse 13, versículo 1 e versículo 2 fala da besta que sobe do mar. E nós sabemos que essa besta que sobe do mar, que é o sistema religioso católico, que o nosso profeta nos revelou, né? A besta que sobe de muitas águas. E ela tipifica a Igreja Católica, a Babilônia e tudo mais. Bom, diz assim no versículo 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então eu quero que vocês prestem atenção nas características físicas dessa besta que sobe do mar. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, que é como se fossem coroas, tá? 10 diademas, e sobre as suas cabeças, sobre essas 7 cabeças, um nome de blasfêmia. Não um nome de blasfêmia, um nome que provém de uma blasfêmia, um nome que é causado por uma blasfêmia. Não é um nome que é saído de uma blasfêmia, como nos explicou o profeta na mensagem Nomes Blasfemos. Mas o próprio nome é uma blasfêmia. O próprio nome em cima da cabeça é blasfemo. Tá bem? O nome que ela leva é uma blasfêmia. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Você observa aqui que essa besta que João aqui está descrevendo, ela é formada de vários animais, várias partes, né? Um pouco do leopardo, um pouco do leão, um pouco do urso, e o dragão deu o seu poder. Bom, nós sabemos que essa besta, né, formada de várias partes, é referente àquela visão de Daniel dos 4 animais simbólicos, que ele viu um leão, né, com asas de águia, o leopardo com 4 cabeças,
e 4 asas, o urso que tinha aquelas costelas na boca, e o quarto animal, que é um animal horrível, que ele fala lá, que tinha 10 chifres, né, os dentes de ferro. Misturando tudo isso aí, está formando aqui a besta que sobe do mar. Vejam, observem, é aquilo lá, misturou tudo, né? Várias partes, misturou os 4, deu esse formato. As 10 formando aqui as 7 cabeças. 4 que tinha o leopardo, mais os outros 3 fechou 7, os 10 chifres do quarto animal, os pés do urso, a boca do leão, tudo misturado, formou a besta do mar. Amém? Formou essa besta que a gente sabe que é o representante que representa a Igreja Católica. 7 cabeças, 7 montes, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Bom, agora nós vamos ler, eu quero que você leia comigo em Apocalipse 12, versículo 3. Veja que na besta aqui está falando no versículo 2 que o dragão deu o seu poder e seu trono e grande poderio para essa besta. Então vamos ver a característica agora desse dragão que se nós olhar quem é o dragão, não é? Vamos olhar então no capítulo 12, voltar ali um pouquinho, que diz assim, ó, Apocalipse 12, versículo 3. Apenas o versículo 3 do capítulo 12, que diz assim, ó, falando da mulher e o dragão, né? E estava grávida com dores de parto. Não, digo, é 12, versículo 3, tá? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Perceba agora as características deste grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. Vocês prestaram atenção o formato desse dragão? 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que sobe do mar, ela tinha 7 cabeças, 10 chifres também. E diz que o dragão deu o seu poderio, o seu trono para essa besta. Vocês estão vendo a imagem, a forma que essa besta, ela é semelhante, é a mesma forma do dragão, que o dragão vermelho deu o seu poder. Ou seja, como essa besta é formada desses 4 animais, que são os 4 reinos, isso nos mostra que através dos reinos, o babilônico, o medo-persa, o Império Grego, depois o Império Romano, foi vindo um pouquinho desse formato, vamos dizer assim, da imagem desse dragão, das características desse dragão. Quando juntou tudo, formou essa besta. E essa besta, ela expressa a imagem do dragão, o que ele é. Então, Satanás formou nos tempos, nós conhecemos nas Eras Negras, né, a partir do Concílio de Nicéia, aquela igreja, aquele poderio, expressa a imagem dele, do que ele é, ele representou tudo, como ele chegou aquilo, ele disse, ó, o meu reino, que a gente sabe que é a Babilônia também, né, a mãe das prostituições, a mãe das meretrizes, a grande Babilônia, a Babilônia mistério, ele formou uma mulher, uma igreja, segundo o seu modelo, segundo o que ele idealizou, segundo o que ele projetou, que ele vinha projetando através dos tempos, da história. Ele foi vindo um pouquinho com Babilônia, com Medo Persa, com os gregos, o Império Romano foi vindo. Quando chegou no último do Império Romano, então criou-se a besta, se formou aquilo que ele tanto quis. Veja, ele formou uma igreja segundo ele é. Ele expressou nessa igreja o que ele é. É a sua imagem. Vocês estão conseguindo entender? É a expressa imagem de Satanás, está nessa igreja católica. O que ele é, ele colocou, ele conseguiu dar vida, ele projetou, ele idealizou, ele trouxe, ó, a minha igreja é essa aqui, ó. Segundo o que ele é. Aí a gente já conhece 7 cabeças, 10 chifres, o profeta vai pregando em muitas mensagens, né? Mas não vamos entrar nisso, tá bom? É isso que eu quero que vocês fiquem, essa ideologia, desculpa, que ele formou nessa mulher de acordo com o seu projeto. Agora eu quero ler a terceira escritura para vocês, que está também em Apocalipse 13, agora a gente volta. Vamos falar de outra besta, a besta que sobe da terra, que está no versículo 11 ao 15. Então vocês prestaram atenção nas características da besta que sobe do mar e
o dragão vermelho que deu poder para essa besta. Amém? No versículo 11 diz assim, ó: e vi subir da terra outra besta. A gente sabe que da terra significa poder político, né? O poder civil. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Veja o poder do Estado agora. Vamos olhar as características desse poder do Estado. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então a besta da terra faz com que adorem, o poder do Estado faz com que adorem o poder da religião. Adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Desculpa. Tem outras versões da Bíblia, eu estava olhando outras, tipo a King James e versões em inglês, que diz assim, ó: e exerce todo o poder da primeira besta no seu ápice, no tempo da sua... Ou seja, mostrando que o poder do Estado aqui, que é a besta da terra, exerce o seu poder como a besta exercia nos seus dias. Ali falar sua presença dá uma ideia que a besta da terra na presença da besta do mar, não é isso. Está mostrando que a besta da terra está exercendo seu poder como a besta do mar exercia quando ela estava presente. Vocês entendem? Desculpa. Me afoguei aqui. É isso, mas tudo bem. Vamos para o versículo 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Agora sim, na presença da besta, a besta da terra faz sinais na presença da besta do mar. Então tu já conseguiu identificar, bom, a besta da terra, a besta do mar. E a besta, vamos dizer assim, a besta do mar é o poder religioso, a besta da terra é o poder civil, é o poder do Estado, da política. Quando esses estão juntos, aí é que acontece. É o que eu quero mostrar para vocês no decorrer dessa transmissão. Ou seja, quando o poder civil se casa com o poder religioso, poder eclesiástico. Versículo, continuando 14. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Ó, então a besta da terra falando que fizesse uma imagem à besta do mar. O sistema político falando para as pessoas que fizesse uma besta, uma imagem também, à besta do mar. Vocês entenderam? Uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ele foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, desse vida à imagem da besta. Porque o espírito é o que dá a vida para um corpo. Se aquele corpo não tem espírito, não tem vida. Como diz lá em Tiago, um corpo sem espírito, o espírito sem corpo é morto. Um corpo sem espírito é morto. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, para que também a imagem da besta falasse. Então isso mostra que a besta do mar, né, formada daquelas várias partes, que tinha a forma de um dragão, falava. E aqui está dizendo que a imagem da besta também falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vamos lá. Dragão vermelho. Vamos lá. É mais fácil. Dragão vermelho. Ele então formou a sua igreja, que subiu do mar. Povos, nações e línguas, multidão de pessoas. Que era a besta que sobe do mar. Que era a imagem do dragão, certo? A besta do mar é a imagem do dragão, como a gente viu. A besta do mar, assim, e aqui está a besta da terra, que sobe o poder político. Quando esse poder político, então, se une com a besta do mar, tá conseguindo entender? Ó? Dragão, besta do mar
besta da terra. Quando se junta, em outras palavras, vem a um casamento, da união desse casamento surge uma nova besta. Veja, uma besta, dragão vermelho, uma besta com outra besta, forma uma terceira besta. Terceiro poder, que agora engloba, resulta da religião, que vem do feminino, vamos dizer assim, e um poder que vem do masculino do Estado. Para ficar mais fácil você entender, porque viera um casamento. E o fruto desse casamento, o fruto dessa união, foi o surgimento de uma outra besta. E ali diz que essa terceira besta, digo assim, que é o fruto da união, ela é a imagem. Eu devia estar trazendo uns copinhos aqui para ficar mais fácil. Ó, dragão, besta do mar, besta da terra. Junta, dá uma terceira besta. E essa terceira besta aqui, que é o filho da besta do mar com a besta da terra, diz ali que essa aqui é a imagem dessa. E essa aqui é a imagem do dragão. De maneira que essa aqui é a imagem do dragão também. Vocês entendem? Porque o dragão formou uma igreja segundo a sua imagem. Satanás, que a gente sabe que o dragão vermelho é Satanás, é o diabo. A Bíblia fala, é a antiga serpente Satanás, o diabo. Ele idealizou e projetou a sua igreja. Então ele colocou essa igreja, tem a sua imagem, a sua forma, sua maneira de adoração, segundo ele projetou, segundo ele idealizou. A gente sabe, no Concílio de Nicéia surgiu tudo mais. Bom, quando isso acontece, houve esse casamento com o Estado, depois nós vamos voltar para o antigo, tá? Nós estamos trazendo para o tempo agora. Surge então uma terceira besta, que é o resultante da união do casamento das duas bestas. Essa terceira besta, aqui não dá um nome, não diz de onde ela é, porque ela é um anfíbio, vamos dizer assim, porque que sai da água, um pouco da terra, junto os dois, é um anfíbio, que tem um pouco da terra e um pouco da água. Então essa besta, ela parte de um poder entre povos e entre políticos, ela herda um pouco dos dois. Você entende? Ela herda um pouco da religião, ela tem um poder religioso e ela tem o poder do Estado. Resumindo, é uma filha, é uma outra igreja. E essa filha é a imagem da mãe, que é a imagem do dragão. Então a filha é a expressa imagem do dragão, de Satanás. E a gente sabe que essa filha é as denominações. É o sistema religioso denominacional. Como ensina as pessoas a adorar e tudo mais. Então tu vê que o sistema denominacional que a gente aprendeu, sua maneira de adorar muitos não vão gostar do que eu vou falar e talvez até me critiquem, né? Mas nós que conhecemos a mensagem sabemos disso, que o sistema denominacional resulta do sistema católico e o sistema católico é um sistema diabólico, logo o sistema denominacional é diabólico também. Até aí correto? Então tá. Agora nós vamos voltar para o passado. Bom, nós sabemos que a Igreja Católica, né, o Quarto Reino, que foi o Império Romano, depois virou o Império Papal, aqui é a união de todos aqueles poderes. Né? Lá na era de Pérgamo, como nos explicou o profeta, Pérgamo significa isso, né, completamente casado. Então, onde a religião casa com o Estado, mostrando o que isso ia acontecer aqui, que durante 1000 anos, então, quando ela casou com o Estado, ela teve o poder. Não é verdade? Ela se apossou dessa união, então ela prevaleceu sobre o marido, sobre o poder do Estado, né, a religião, e ela começou a fazer do seu jeito, a religião exercer do seu jeito. Né? Porque o casamento não é isso, um casamento tem que vir uma união, né, onde é gerido com equilíbrio as coisas. E foi o que aconteceu, ela teve o poder do Estado, então, porque ela já tinha o poder religioso, né, ela era a religião, se apossou do Estado, do marido, né, e ela começou a ter o poder do Estado, poder civil. E a gente sabe que a religião é uma coisa, Estado é outra. Leis civis é uma coisa, lei de Estado é uma coisa, leis religiosas é outra. Mas quando isso que é um casamento, é um equilíbrio. Quando um tenta sobrepor sobre o outro, dá problema.
É esse o nosso assunto aqui. Guarda isso, dá problema. Porque o casamento é um equilíbrio. Quando os filhos vão nascer desse equilíbrio. E nós vemos aqui que a filha que nasceu, ela não nasceu equilibrada. Ela nasceu puxando a mãe. A imagem da besta, né, essa besta anfíbia, vamos falar assim, ela puxou mais a mãe para dominar, para matar, para fazer um monte de coisa ali. Bom, então, o que aconteceu lá no Concílio de Nicéia 327, 323, né, depois de Cristo, né, a religião casou com o Estado, vamos chamar que é a religião de parte feminina e o Estado de parte masculina, só para ficar mais fácil de entender, tá? Fêmea e macho. Religião a parte feminina e o Estado é a parte macho, para ficar mais fácil de nós falar aqui, tá bom? Então, a fêmea da religião casou com o macho do Estado, dominou sobre o Estado, porque quem persegue, mata e julga é o Estado, não é a religião. A religião é só a parte religiosa, parte de adoração, né? Então tu vê que ela se aproveitou disso e começou a executar uma coisa que não cabia para ela. Você entende? Não é a parte feminina que deve fazer isso. Isso é a parte masculina. É uma parte grosseira, é uma parte bruta, é uma parte mais pesada. Não é para a mulher fazer isso. Mas ela queria esse poder, então. Bom, e nós sabemos que isso é tipificado pela Bíblia lá no tempo de Reis, com Acabe e Jezabel, como nos explicou o profeta. Quando Jezabel casou com Acabe, no tempo do profeta Elias. Então ali estava acontecendo a era de Pérgamo, por isso completamente casado. Ali veio o casamento de Jezabel, veio o casamento com Acabe, né? Era a era de Pérgamo. Passou um tempo, ela tomou poder, né? A fêmea da religião casou com o macho do Estado, um rei, um chefe de Estado. Ela se apoderou sobre o Estado e começou a executar atividades de Estado. De perseguição, de morte, fazer leis que quem faz era o Estado, e não a parte religiosa. Exatamente o quadro do Concílio de Nicéia, exatamente o quadro que está acontecendo hoje. Então, o erro foi o Estado, não é o Estado casar com a religião, nós vamos ver isso. O problema é o Estado casar com a religião, que são de espécies diferentes. Nós vimos ali, vocês viram as bestas? A besta do mar tinha uma forma, casou com a besta da terra que tinha outra forma. Agora tu imagina a imagem da besta, que forma tinha. Olha o formato dessa besta. A filha, né? Ela tinha um pouco da mãe e um pouco do pai na aparência. Uma coisa esquisita, porque a mãe já é toda esquisita, uma quimera, né? É um ser mitológico grego aí, formado de vários pedaços. Aí ela cruza mais com o macho, que é ali como diz o profeta nos explicou, que é o símbolo do búfalo americano, ou se você quiser um carneiro, em alguns aspectos, né? Cruza com esse animal, o que dá? O que surge disso? Olha a coisa que surge essa filha, a aparência da filha. Bom, aqui foi a mesma coisa com Jezabel no tempo de Israel. Não é verdade? Porque ela era de outra religião, onde o rei era de outra religião, vamos dizer assim. Aí casou, formou o quê? Um híbrido. Assim como a besta do mar casou com a besta da terra, que formou um híbrido. E o profeta nos explicou que o híbrido é a pior coisa que tem, porque o que gerou não é nem católico e não é nem Estado político lá, né? Os Estados Unidos político. É uma coisa que surge de lá, né? A gente sabe. É um híbrido. Se a união de Acabe fosse com uma israelita, uma rainha, não teria problema. Porque a religião judaica ensina que a mulher deve ser submissa ao homem. Vai conseguir entender o que eu quero dizer agora, onde nós vamos chegar. Vocês entendem? O casamento seria um casamento perfeito. Que provém de da religião, né? Casando com um do Estado que provém da mesma religião, impede igualdade. É um casamento perfeito, é um equilíbrio perfeito. Os filhos vão nascer equilibrados perfeitamente. Por isso a importância do casamento, e que o profeta sempre nos disse, de um crente nunca deveria casar com uma descrente incrédula, ou um crente casar com uma descrente, ou uma descrente casar com um crente. Por aí vai. Se não é da mesma fé. Por isso ele nos atentou como ocupar cargos na igreja também, não sendo da mesma fé. Porque vai dar problema, vai dar em conflito. Mas isso é outro assunto.
Então, tipificado por Jezabel. O que aconteceu? Quando ela casou, né, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, o pai dela era o rei. E ela, por ser filha do rei, o que era o rei? Olha só, ela sendo a rainha, ela tentou aplicar o rei ao chefe de estado, ao macho, vamos dizer assim, na nossa... Só para ficar mais fácil de falar, tá? Que a gente sabe que a igreja é a mulher. Então ela sendo a igreja, ela quis se apoderar do chefe do estado, o rei de Israel, Acabe, e começou a fazer funções de chefe de estado. Mas aonde ela viu isso, esse modelo? No pai dela. Porque o pai dela era rei dos Sidônios lá. Ela cresceu em Sidom. Ela cresceu vendo o pai dela como chefe, como deve fazer, como executar, como punir, como criar leis para a nação. E ela, quando ela se casou, ela sendo a parte feminina, quis exercer isso. E ela era sacerdotisa de Baal. Então estava havendo um conflito ali, naquele tempo, entre os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Jeová. Vocês estão conseguindo me entender? Assim como está acontecendo hoje. Os sacerdotes de Baal em conflito com os sacerdotes de Jeová. É o mesmo quadro. Nem todos os pastores, ministros, pregadores são de Jesus Cristo. Não, vocês vão ver e vão ver que são influenciados pelo quê? Pelo sistema babilônico de Jezabel. Ah, tá tendo esse conflito? Tá tendo esse conflito. No nosso meio hoje tem os pastores de Baal como tem os pastores de Jesus. Os pastores de Jeová. Ah, Tiago, tu tá exagerando. Não estou exagerando, vocês vão ver. Resultante dessa união que a história da Bíblia nos conta entre Acabe e Jezabel, o que surgiu desse híbrido? Uma filha, cujo nome é Atalia, ou Atália, como alguns falam, né? Eu não sei, eu me acostumei com Atalia. E vocês leiam lá o que ela fez. Ela foi a expressa imagem da mãe. Né? Quando o filho dela, Acasias, porque Atalia casou com Jeroboão, se eu não me engano é Jeroboão, que é filho de Jeosafá, né? Casou com Jeroboão e gerou Acasias. E ela também tinha o irmão dela, Acasias, que era filho de Acabe, né? E quando morreu Acasias, o filho dela, e não o irmão dela, embora o irmão dela também morreu, os dois Acasias morreram. Então ela reinou e começou a matar toda a família real. Ela começou a ser sanguinária, ela foi cruel, ela foi pior que a mãe dela. Veja, influenciado pela mãe, como a mãe fazia, ela tomou o reino. Quando ela foi rainha, ela disse, eu vou fazer a mesma coisa. E foi inspirada em quem? Na mãe. Então, Atalia era a expressa imagem de Jezabel. E Jezabel era a expressa imagem do pai dela. Vocês estão entendendo? Assim como a besta do mar é a expressa imagem de Satanás, o dragão que formou ela, a imagem, a besta, que é a filha, é a expressa imagem dela. De maneira que Atalia era a expressa imagem do rei de Sidom. Vocês estão entendendo? Tudo que aconteceu na Bíblia está lá, está mostrando. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou querendo te trazer para você entender agora que nós vamos começar a entrar agora nós vamos entrar no assunto. Então eu já avisei no começo, aviso agora. Se for um pouco comprido, um pouco longo, escuta com o tempo depois, outro dia, 2 dias depois, tá bom? Não pretendo ser longo, pretendo ser curto. Se não der, eu quero terminar aqui e começar a parte 2. Mas, se você acha que vale a pena ficar acordado, vale a pena escutar, eu te convido a ficar aqui e prestar atenção. De maneira que nós temos hoje, irmão, então, vocês entenderam? Macho e fêmea, casamento. Um poder civil e um poder religioso. Um poder eclesiástico, vamos dizer assim, né? Civil e religioso. Esses dois não está errado vir a um casamento. O problema é como vir ao casamento. Entendeu? Porque quando surgem espécies diferentes, vamos dizer assim, espécies diferentes, gera um híbrido que é condenado por Deus. E esse híbrido não produz mais vida. Ele possui vida nele, um pouco da vida. Mas ela não consegue se reproduzir. Não consegue passar a vida. De maneira que essa imagem da besta, que é a expressa imagem da mãe, que é a expressa imagem do dragão, no sistema de concílio de igreja, eles possuem vida neles. Eles têm um pouco de Cristo ali. Eles contêm a verdade. Mas não é a verdade. É misturado. Assim como a Thalia, ela é parte judia, porque ela herdou do pai dela, mas ela é parte sidônia que herdou da mãe dela.
É um híbrido. Por que eu estou falando isso? Vamos recapitular uma coisa aqui. Aqueles que me acompanharam, nos acompanharam aqui, lembra do trabalho, do estudo que a gente fez sobre leis, estatutos e ordenanças? Pois é, agora nós vamos aplicar, tá? Aquilo lá que a gente aprendeu. Lembra que a gente foi vindo, como é que Deus escolheu os juízes, os anciãos, pegou de espírito de Moisés, aqueles 70 anciãos que julgavam depois Israel e tudo mais. E tinha a parte que Arão, que ele escolheu como sacerdote, a parte religiosa. Então Deus, tu vê ali que Deus estava fazendo para julgar o povo de Israel, ele estava fazendo isso aqui, ó, dividindo em duas partes. Não ficou o poder de tomar decisões e aconselhar Israel numa pessoa só. Deus, sendo sábio, já dividiu a parte religiosa, vamos falar assim, o feminino, e o Estado, as outras leis civis, o poder masculino. O sacerdote representando a parte feminina, vamos dizer assim, e o juiz representando a parte masculina. Só para dar um exemplo, tá? Para poder entender. De maneira que esses dois tinham que estar juntos, casados doutrinariamente, em concordância, para o povo de Israel receber aquilo. E tu vai ver que Deus fez leis civis e leis religiosas, aí tem os estatutos e tudo mais. E aquilo foi evoluindo, veio o período dos juízes, né? Embora o nome ele está juiz, isso não abonou os juízes, os anciãos, não. Embora tá ali juiz, é uma coisa meio... Seria mais como um chefe de Estado, aquele juiz que Deus levantava para libertar Israel. E não em si com a função, a mesma função dos anciãos, e não a mesma função dos anciãos e juízes, né? Que estavam ali para aconselhar e tudo mais e julgar. Ele julgava sim, ele libertava, mas ele era mais como um chefe de Estado, como um executivo, como um presidente da República, que era o líder ali. Por trás desse juiz, seja ele Sansão, Débora e Otiniel e todos os demais ali, Jair, Tola, eles tinham por trás deles sacerdotes que guiavam o povo nas leis do Senhor, as leis de adoração, e tinha por trás deles também os anciãos, os juízes, que julgavam Israel nas leis civis, como a gente viu, lei eclesiástica e lei civil. Bom, com o tempo passou, depois os juízes se tornaram os reis, que se tornaram os chefes de Estado. Veja, Deus não pegou sacerdote para ser chefe de Estado. Pegou um juiz, que era a mesma coisa, mais parecido. Embora o rei, tudo estava abaixo dele, né, as lideranças e tudo mais, sacerdote, tudo, embora o rei também estava submisso às leis religiosas. Ele estava submisso ao sacerdote, vamos dizer assim, naquilo que compete a Deus, adoração. Então o rei tinha do lado dele juízes e sacerdotes. Você vai ver que Josafá aprimorou mais esse sistema. Leia lá para você ver, eu não me lembro onde é que está agora, se não me engano está em 2 Crônicas, mostra mais detalhado, que ele separou bem isso, colocou a parte religiosa e colocou um sacerdote para cuidar lá nas leis do Senhor, que instruísse o povo nas leis do Senhor, fala bem claro, e colocou um juiz para que instruísse o povo nas leis do rei, nas leis de Estado, do que é toda lei civil, lei de roubo, indenização, de morte, de casamento, e um monte de coisa. O juiz estava para ensinar. E daí está bem claro ali que ao lado do sacerdote estavam os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, mais do sacerdote, vamos dizer assim, e ao do juiz tinha os oficiais, por isso oficial de justiça, que o que os oficiais faziam para os juízes era a mesma coisa que os levitas eram para o sacerdote. Está conseguindo entender? Os levitas eram os ajudantes do sacerdote, como os oficiais eram os ajudantes dos juízes. Você vê bem claro, lei civil, lei religiosa. Esses dois tinham que estar em comum acordo para entrar num casamento, para o povo de Israel aprender tanto as leis do Senhor de adoração, quanto as leis da nação de Israel. O que é certo e o que é errado. Quando um prevalece sobre o outro, o que acontece? O povo sofre. Um quer mandar no outro. Aí não é mais um casamento. Você está entendendo? Que o casamento é um equilíbrio, assim como o natural, para que os filhos olhem para o pai, olhem para a mãe, aprendam a respeitar. Correto?
Então o que Jezabel fez no tempo de Acá? Quis prevalecer sobre o Estado. Não quis. O próprio nome Jezabel significa sem cabeça, sem marido, onde ela tinha um marido. Não é verdade? Então o sistema jezabelístico, né? O jezabelismo é não obedecer o outro lado, o lado masculino. Ela quer prevalecer, a religião quer prevalecer sobre a outra parte. Agora tu vai começar a entender que eu vou trazer para dentro da igreja. Tá? Tu já está entendendo aí como é que veio, como é que foi o quadro que vai acontecer no tempo final, que está acontecendo aqui agora. Quando a religião tenta superar a outra parte, é um domínio, é o mesmo sistema babilônico, é o mesmo sistema jezabelístico. Você entende? Jezabelismo é a fêmea dominante. Por isso que lá na era de Tiatira, quando ela casou, teve um tempo que ela se apoderou, a Igreja Católica, que entrou na era de Tiatira, e Tiatira significa, entre outras coisas, fêmea dominante, a fêmea que domina. A religião dominou, começou a ter poder de Estado, quando a religião só é uma parte que deveria ser, é a religação com Deus, a parte espiritual. Tá entendendo? Não achei essa palavra antes, a parte espiritual, que é que o sacerdote cuidava. Tu veja que elas, representando a parte feminina, a parte espiritual, quis ter poder de Estado. Foi a desgraça que foi durante quase 1000 anos. Então tu entendeu essa parte? Deus separou bem no povo de Israel a parte espiritual e a parte civil. A parte religiosa, eclesiástica e a parte civil. É isso que nós tentamos trazer aqui. Ir para dentro da igreja. O Mombrana trouxe exatamente isso. Exatamente isso. Deixa eu só ler aqui. Exatamente. Ele mostrou, nós temos princípios aqui, o padrão e tal. Como a gente mostrou, ele falando dos juízes, ele nunca tirou os anciãos da igreja. E mostrou que o pastor é o responsável pela parte espiritual. É a maior autoridade dentro da igreja, mas ele não é toda a autoridade. Ele é a maior autoridade da parte espiritual. Ninguém deve dizer para o pastor o que pegar, o que fazer, qual sermão, toda a parte envolvendo espiritual. Mas o pastor também não pode dizer para os anciãos da igreja o que fazer, para os diáconos como operar. Por isso o profeta nos trouxe a ordem da igreja, separando as coisas. Espiritual é uma coisa, a parte social, civil dentro da igreja é outra coisa. Vocês estão entendendo? Para que venha o casamento também. Tudo de acordo com a lei de Deus. E lá no Antigo Testamento, quando a parte espiritual ia mal, era uma balança. Quando a parte espiritual caía, caía na decadência e tentava superar a parte civil eclesiástica, né? Tava caída, o que Deus fazia? Mandava um profeta, porque um profeta não está nem pendendo nem para a parte civil e nem para a parte religiosa, eclesiástica. Quando a parte do rei estava fora, Deus mandava o profeta também. Aí advertia o rei. Quando a parte de adoração, a parte espiritual estava errada, Deus mandava profeta para advertir os sacerdotes. Volte e meia Deus advertia sacerdote, volte e meia Deus advertia o rei, e às vezes ele advertia os dois. Estava tudo caído. Nós estamos conseguindo entender? Este equilíbrio é o mesmo equilíbrio que tem que ter dentro da igreja. Tem que ter. Mas então vocês entendem? Quando o pastor, agora eu vou pegar pesado aqui. Não é tanto não, tá? Quando o pastor, que é a parte espiritual, tenta prevalecer, dominar sobre as demais autoridades na igreja, tu concorda comigo que é o mesmo sistema jezabelístico católico diabólico? Tiago, tu tá forçando, tu tá entendendo? Nós estamos vendo os princípios, como é que foi, como mostra a Bíblia, para te poder entender hoje. Então a gente não quer falar mal de sacerdote, pelo contrário, a gente quer as coisas corretas, mas tudo tem o seu lugar. Quando os anciãos tentam também prevalecer sobre o pastor dizer e comandar, também está errado. Quando a igreja tenta mandar no pastor, também está errado. Quando o pastor tenta mandar na igreja, também está errado. Por isso que o profeta falou, é um corpo, um organismo com vários membros. Dedo, unha, joelho, perna e cabeça. É um corpo. Mas é difícil de muitos entender hoje. A gente tenta mostrar isso, o corpo, um organismo. Um organismo vivo. É muito difícil.
Eles entenderem que só uma cabeça, só um joelho, tem 2 braços, tem 2 pernas, é igual um corpo humano e uma só cabeça. O pastor e a igreja. Mas dentro dessa hierarquia ali dentro, o profeta falou, como um pastor vai, por exemplo, ele também não tem autoridade de chegar para um líder de cântico. Eu sei que isso vai gerar polêmica e muita gente vai me questionar. E dizer para um líder de cântico que se ele é cheio do Espírito Santo e foi escolhido pela igreja, dado o aval pela igreja, o pastor não tem autoridade de chegar para o líder de cântico, escolher o hino, dizer que hino ele tem que escolher. Porque é o ministério do líder de cântico. Vocês entendem? Ele não pode fazer isso. Ele pode tirar, é que a gente já viu certas coisas da maneira de tirar também, não é assim tirar, mas se ele não concorda com a doutrina daquele pastor, aí sim. Né? Ele não concorda com o corpo local, aí sim. Ele está fazendo coisas vergonhosas, abusadas, aí tem tudo aquilo que a gente vai ver, né? Passa para a igreja, mostra e tudo mais. Ele tem essa autoridade. Agora, influenciar, entrar no outro campo, como alguns pastores querem fazer, fora. Entrar no campo dos diáconos, que cuida da parte social, assistência social, coletiva, humanitária, tá fora também. Eu sei que se os pastores ouvirem isso que eu estou falando, eles não vão querer. Por quê? Porque o espírito que impera dentro das igrejas é o espírito de Jezabel. Mais precisamente hoje de Atalia, querer mandar. Querer dominar com a sua parte religiosa. Então, nós vimos que a parte religiosa não pode prevalecer. Tem que vir em harmonia. Isso é um casamento. Isso se chama unidade. Unidade entre todas as partes. Tem que haver essa coesão. Tem que haver essa coerência. Quando um prevalece sobre o outro, a desgraça está feita. A desgraça está feita. Então vocês conseguiram entender? A parte espiritual, o pastor não pode prevalecer. Se ele prevalece, quer mandar, como a gente está vendo, eu decido, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você entende que é o mesmo espírito de Jezabel? Que também não está submisso aos demais corpos, às demais partes do corpo. E quando as demais partes do corpo não está submissa também à parte espiritual do pastor, olha a bagunça que dá. Só que hoje, o que acontece? Em termos pastorado, quando a maioria dos pastores estão olhando para o número, para aquele termo da quantidade. Ele não está preocupado com a qualidade. Ele tem o orgulho da quantidade, quando ele deveria ter vergonha da qualidade. Porque ele está olhando para o número. Vamos dizer, ele diz, eu sou pastor, eu cuido daquela igreja e tal, eu tenho tantos membros. Eu tenho lá 100 membros. Mas ele poderia dizer, não, eu sou criador de animais. Eu tenho 100 animais que eu crio. Eu tenho 10 cavalos, 15 camelos, 5 dromedários, 3 elefantes, 7 jumento, 30 ovelha, 25 cabrito, 15 zebra, e vai formando aquilo lá. Mas de ovelha, quantos tu tem? Ele vai dizer, eu tenho 20 ovelhas. Então eu sou pastor de 20, mas criador de 100. Mas eles têm mais orgulho do número, da quantidade, quando eles deveriam ter vergonha da qualidade. Porque a qualidade é que é para nos envergonhar do que a gente está vendo. Do que a gente está vendo. Mas dão interesse para isso? Não. Então você vê que o que passou da Igreja Católica de dominar a parte religiosa, mandar ter o poder de Estado, de executar, de fazer as coisas. Por isso que a gente pregou, nós vamos falar aqui, eu vou tentar falar, mostrar de quem faz as coisas de desligamento e tal, não é o pastor, é o corpo que decide. Porque é a parte do Estado. Não é a religiosa, não é a espiritual que faz isso. Mas o espiritual quer ter controle, eu decido, eu faço. Eu que sou assim, eu sou aquilo outro. Não é verdade? Eles não respeitam essa autoridade que foi dada. Como Jezabel não respeitava a autoridade de Acabe, como a Igreja Católica não respeitava a autoridade dos reis, ela mandava. Eles se submetiam. Como diz a Bíblia, o tempo que os reis deram o seu poder à besta. Vocês estão conseguindo entender? Por isso tem que ter esse equilíbrio. Ah, mas o Tiago está falando, não, é a Bíblia. É a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Embora muitos dizem, né? Que a igreja não tem capacidade e tal, aquilo outro. Peraí. A igreja não tem capacidade, como a gente mostrou, nós vamos mostrar no decorrer aqui, não sei se vai ficar para a próxima parte. Como escolher, né, as lideranças,
Eles dizem que a igreja não tem... Muitos falam, a igreja não tem essa capacidade para escolher seus líderes. Ah, é? É assim? Não tem capacidade? Ela não é madura o suficiente para escolher as suas lideranças? Ela não tem revelação espiritual, ela não consegue atingir as alturas, as maduras da fé para escolher o seu pastor? Então faz o seguinte, se ela não tem essa altura espiritual, prega coisas bem rasas para a igreja. Aquela coisa, tipo assim, a água da piscina que bate na canela da formiga. É aquele nível da igreja. Porque se ela não tem condição de escolher o seu líder, muito menos a igreja tem condição de ouvir sobre selos, trovão, teofania e milênio, não sei mais o quê. Porque se ela é rasa para escolher o líder, ela é rasa para escutar o que estão apresentando aí também. Aí quer ensinar, aquilo que eu falo, quer ensinar coisa de faculdade para beber. Eles consideram. Então, tu vê que é conforme a conveniência. Certas coisas a igreja não é madura. E deveria ser o princípio. Para escolher as grandes revelações, ela é madura. Mas para fazer uma análise do que é certo ou errado, das suas lideranças que depende do seu futuro eterno, ela não tem maturidade. Ela não tem maturidade. Na visão de alguns. Não é verdade? Então, irmãos, vocês conseguiram entender isso aqui, essa parte, saindo. Por que eu falei saindo da Babilônia? E tu vê que o que a mãe foi, a Jezabel foi, a Thalia foi. O que foi o sistema católico, a gente sabe que é o sistema denominacional. Não vamos falar do Concílio Mundial e do poder, não. É só mostrar o que as denominações são. E eu pergunto para ti, tu está vendo diferença dentro das igrejas da chamada mensagem hoje? O mesmo sistema? Onde a parte espiritual quer prevalecer sobre as demais autoridades, não quer aprender, não se submete, porque o sistema ensinou assim. Infelizmente, aquilo que veio, que nós chamamos de Goiânia, não menosprezando nossos irmãos, que Deus abençoe, nós gostamos deles, amamos eles, mas foi ensinado assim. Veio assim, por quê? Porque vieram da denominação. Nós vamos falar na segunda parte, vieram assim, mas não fica assim. Por quê? Porque o sistema denominacional, o que o sistema denominacional faz? Que é a imagem da mãe. O que ele faz? Ele não é prevalece, não é prejudica. Ele beneficia a autoridade espiritual, que nós já vimos que é a mulher, a parte espiritual. E eles gostam, porque é o poder. Tu vê que eles amam esse poder que veio das denominações. O sistema veio da denominação, que veio da mãe e passou para dentro da mensagem. O mesmo jeito de a Thalia está dentro da mensagem. Vocês conseguem entender? Porque é a imagem. Então o que nós devemos fazer? Sair fora disso aí. Sair desse sistema. Mas aí eu pergunto, quem quer? Quem está afim? Aí muitos pregam, foi ensinado assim, passou de pai para filho, e aquela coisa toda, e vai indo, e vai indo, e vai indo, né? Então você observa, irmão, que o feminismo, é aí que eu ia falar, que é o coração, hoje nós vamos meter uma estaca no coração, tá? Desse sistema. Que o feminismo não começou agora, nessas ideologias políticas. O feminismo começou com Jezabel, lá no tempo de Acabe. Eu mando, eu posso, eu não preciso depender do meu marido, eu não preciso dele para sobreviver, eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, porque é meu mesmo, não tem... O casamento é só para eu decidir. O feminismo está dentro da igreja hoje da mensagem. Eu sempre falo que lá tem o machismo, né? Que esses líderes, né, que pregam assim, a mensagem se torna machista. Eu falo isso. Muito machista. Também odeio o feminismo, mas também não suporto o machismo que virou as igrejas da mensagem. Prego só contra a mulher, né? O homem deita e rola aí. Faz as coisas vergonhosas, esconde os podres, e a mulher tem que ser submissa a uma coisa dessas, né? É aquilo que eu sempre falo. Exige, né? A mulher tem que casar de branco lá, né? Mas e eles poderiam casar de branco também? Vamos dizer, se tivesse esse... Embora não é requisito, como a gente já estudou aqui, né? Falou. E muitos pastores falaram, não é um requisito para o homem. Como o profeta falou, não é uma... Porque a mulher que errou não é um grau tão grave para o homem, né? Não, vamos dizer assim, não casar virgem.
Mas vive em safadeza sem vergonha para te ver o que vai acontecer. Isso não quer dizer, não é como é um critério para a mulher, né? Isso não quer dizer que os filhos de, eu sempre falo que os filhos de vocês não vivam em decência. Por que não ensina os filhos também? Isso não é um requisito, mas isso não dá brecha para fazer o que querem, como fazem aí fora. Porque se isso fosse, Deus não matava aqueles 23 mil lá em Baal Peor, aqueles jovens lá. Ó. E não só os que, eu acredito que não só os que tiveram ato, mas que foram juntos, isso aí que nós vamos falar um pouco. Estavam juntos. Porque a Bíblia diz, ó, mata todos aqueles que foram lá em Baal Peor. Tá junto? Morre junto. Né? Então, irmãos, esse feminismo que invadiu as igrejas, que virou praga dentro da mensagem, virou praga. Por que os pastores não conseguem falar? Porque é o mesmo espírito de Jezabel, ela domina isso quieto. Agora como outro tipo, né? Não como a parte espiritual. Não tem um poder para pegar e barrar e falar? Não tem. Não tem. Né? Quando tu vê, vamos falar um pouco da Babilônia, que esse é o nosso assunto agora, né? Saindo da Babilônia. Tu vai entender. Porque o que eu vejo, irmãos, que eu devia ter falado no começo, tá? Falado no começo. Eu vi o pastor falando, e o profeta disse isso, ele deu mais ênfase nisso, que as pessoas não recebem o Espírito Santo porque não sabem o que é. Tu tem que saber antes o que é para depois receber. Como é que tu vai receber se tu não sabe o que é? Então é a mesma coisa, irmãos. Como é que as pessoas hoje vão sair da Babilônia se elas não sabem o que é Babilônia? Como é que elas vão sair dali? Babilônia, tu sabe, até porque esse nome Babilônia está na nossa Bíblia, tá? Lá no original grego é só Babel, Babel, rei de Babel. Né? Não tem Babilônia, reino babilônico, é reino de Babel. Não tem essa palavra Babilônia, é só Babel. E tá lá significa duas coisas. Né? Literalmente, portão de Deus. Portão da casa de Deus, sim, portão de Deus. Porém, os judeus falam que essa palavra, né, literalmente é isso, portão de Deus. Eles falam que significa grande confusão. Por isso que é traduzido também como grande confusão. Babilônia, lugar de confusão. Aí ficou assim, Babel, portão de Deus, e Babilônia, confusão. O profeta também falou confusão. Porque os judeus têm essa palavra Babel como lugar de confusão. Por isso que essa confusão hoje. Porque é o mesmo espírito de Babel. É o mesmo espírito de Nimrod, que começou com ele. Querer dominar, querer exaltar a religião, propagar sua religião, propagar seu nome. Né? Nós vamos falar sobre tudo isso aí depois. Propagar os seus tributos. Tudo saiu de lá. Hoje nós vamos falar de algumas características aqui de Babilônia. Bom, quando você vê irmãs trabalhando em lugares que não é conveniente, não convém, será que elas foram advertidas pela igreja? Como assim, Tiago, conveniente? Tem coisas que não convém para uma irmã cristã. Vocês sabem disso. Principalmente quando elas têm que usar maquiagem, vestimenta. Não é? Elas não podem usar palavras de Deus abençoe e tudo mais. É correto ela ficar lá? É quando tu vê um pastor incentivando uma irmã a trabalhar, quando o profeta nos ensinou que só deveria se houvesse necessidade. Ou a não ser para ajudar para o seu marido, né? Como a gente tem várias irmãs aqui que trabalham na empresa do próprio marido para ajudar, eu acho que é uma bênção, é uma coisa excelente. Agora, por que fazer faculdade, estudar e tudo mais? Porque o feminismo ensinou isso. Não depender do seu marido, não viver uma vida simples do seu marido. Como o desemprego está em alto, está difícil os homens se manterem, elas não querem. Aí tem pastor aconselhando, não, irmão, não deixa de trabalhar. Não, isso é Babilônia pura. Por quê? Porque ele está interessado, porque ele está pensando nisso aqui, ó. Porque se ele tivesse o Espírito de Deus, o que ele ia dizer, irmã? Se teu marido está dizendo para te não trabalhar, ele não quer, que ele vai te sustentar, vai te dar condição pela palavra, obedece o teu marido. Mas se fala isso, não é o que a gente vê. Isso é Babilônia.
Ah, Tiago, não, Babilônia, e tá onde? Dentro da mensagem. Quantas mulheres Jezabel incentivou no seu tempo a não obedecer, a passar por cima da autoridade do marido? Porque ela estava no poder, era uma influência. Quantas mulheres naquele tempo? Por isso Deus, aí é uma outra pregação, né, também, quiser pegar, quando Deus disse assim para Elias, né, que ele estava lá no ribeiro bebendo água e secou, Deus disse, ó, vai lá para Zarefate, que tem uma viúva também em Sidom. Uma viúva de Sidom que vai te sustentar. Veja, Deus cruzou, né, ó, já que veio uma Jezabel lá de Sidom, lá daquele antro, lá onde o rei de Sidom, Etibal, reina, e veio para Jerusalém, vamos dizer assim, para incomodar, para azucrinar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu profeta lá no meio, lá na terra natal dela também, lá em Sidom. Já que ela veio aqui, já que ela veio lá para bagunçar, eu vou mandar o profeta Elias lá para... E foi para uma mulher que não foi influenciada, mostrando que tinha uma mulher que não foi influenciada pelo feminismo da época. Você entende? Porque é um quadro também. Porque será que em Israel tinha alguma que ia dar valor, ia se submeter à palavra de Elias? Deus teve que ir lá fora, lá na gentia. Por causa do quê? Por causa da influência de Jezabel, não baixar a cabeça. Se ela não... Tu acha que quando Elias disse, só faz para mim um bolo ali, um pão, as outras já com empoderadas, o espírito feminismo, né? Não é feminino. Que invadiu as igrejas, mas nunca iam dar água para Elias, que dirá dar comida, um bolo. Nunca iam querer dentro de casa. Jamais. Tu acha que elas iam dizer, não, eu até imagino que elas iam dizer, que eu fazer um bolo para ti, vai tu se quiser, tu vai fazer para mim. Por quê? Porque o espírito de Jezabel passou e é o que está dentro das igrejas. Não se fala nada. Tá desse jeito. Aí tu vê um pastor incentivando isso. Irmãs que usam calça para trabalhar. Até disfarço. Principalmente as irmãs, eu disse que eu ia dizer, que trabalham na área da saúde. Aí elas têm que usar calça lá, elas não vão usar calça. Usa aqueles guarda-pó, aqueles jaleco comprido para simular saia. Eu faço a pergunta para ti. Tá enganando quem? Ah, é decente, mas é moral? O que Deus disse? Roupa de homem, roupa de mulher. Não, eu uso um guarda-posão lá para esconder, aí fica como saia. Porque se ela querer usar saia, bota a saia por baixo, não vou trabalhar. Ah, então, tu acha que Deus está importando com o teu emprego? Minha irmã, se eu puder te ajudar, presta atenção. Tu acha que Deus está te importando com o teu concurso público? Os teus cursos? Deus está interessado com a palavra. Se tu obedece ou não. Porque um pastor frouxo, vamos dizer assim, te permitiu que tu fizesse isso, não te falou a verdade? É como eu digo lá, eu falei lá de Ezequiel, quer ouçam, quer não, hão de saber que no meio deles a palavra teve lá. Quer gostem ou não. Então, irmãos, isso é tudo aonde? Babilônia. E está dentro da mensagem. O que a mensagem virou? Babilônia, muitas vezes. Muitas delas. Babilônia, sistema babilônico. Porque é inadmissível, irmão, que uma irmã tem que usar aquilo ali, porque o pastor... Outros que, como a gente vê casa que dá briga de casal, que o marido quer que ela fique em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos. Ela quer estudar e trabalhar. Umas até dizem, não preciso casar para ser sustentada. Que desgraça. Cadê um pastor de verdade, um líder para dizer uma coisa dessa? Digo, para repreender uma coisa dessa. E dizer, irmão, isso aí não condiz com a mensagem. Aí entra o nosso assunto, Jerusalém não. Babilônia permite, Jerusalém não. Isso é sacerdote de Baal. Aí entra o que eu ia dizer, profeta de Baal, pastor de Baal, não de Jeová. Porque Jeová ia dizer, não, obedece o teu marido. Tira essa calça e usa uma saia. Se vocês não quiserem, não é lugar para ti ali. Agora, está colocando a tua conta em risco. Está colocando a tua salvação em risco. A palavra diz uma coisa. Tu não tem fé para fazer o que ele disse? Tu não tem fé para enfrentar os patrão? É contigo. É contigo. Outra coisa que eu ia falar agora a respeito disso, como a gente já falou aqui, irmãos que trabalham em emprego e não tem desculpa, não tem choro. Não é porque o profeta é isso, porque o profeta é aquilo.
Mentira, o profeta deu vários exemplos de irmãos que trabalham naquilo que entra em conflito com a palavra. Seus empregos, conflito com a palavra. O que veio primeiro? A palavra. Não veio teu emprego, não veio teu concurso público, tá? Não veio teu diploma. Deus não está interessado aqui, ó, pro teu diploma, pro teu curso, pro teu concurso, pra tua área de trabalho. Não está interessado. Tu acha que tu vai chegar naquele dia, dar um carteiraço e Deus dizer, eu tive que fazer porque é meu emprego. Aí pode, é meu trabalho. Não interessa teu trabalho. Deus não está nem aí com o teu trabalho. Como muitos trabalham, principalmente em áreas perigosas, agora eu vou dizer área de saúde, segurança pública, ou são até militares. Tudo bem, tinha uma época que quando eu era adulto eu queria ser militar também, mas eu não tinha esse entendimento. Queria ser policial. E os irmãos que são policial, como é que fica? Tiver que fazer uma operação de rua e matar alguém, um bandido, um criminoso, o que tu vai dizer? Quer dizer que a tua profissão, Deus vai dizer não, era a tua profissão, quando ele disse não mata. Tu vai dizer para Deus, mas Deus, era meu emprego, é meu trabalho. Por que tu escolheu esse trabalho? Porque tu foi aconselhado, com certeza, com um pastor corrupto. Que não consegue ter firmeza, isso aí tá errado, irmão. Tá em conflito com o teu trabalho, procura outro. Agora, quer? Vai, pode. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. E quando acontecer, tu assina todos os termos de responsabilidade, tu faz todos os exames lá, e aí tu assinou, tu tem um compromisso com eles, mas teu compromisso é com o teu emprego ou com Deus? Ah, mas como é que eu vou me sustentar? Irmãos, eu te dou uma lista de um monte de irmãos, por ordem alfabética, de A a Z, que estão pagando o preço tão pobre lá, ó, porque se submeteram a ficar com a palavra. Não tem o emprego que tu tem, não tem o dinheiro que tu tem, não tem a carreira que tu tem, mas ficaram com a palavra. Não tem desculpa. Eu sei, é difícil para todo mundo, é difícil para mim. É difícil para os irmãos. A mesma coisa as irmãs, como é que eu falo, não sei o quê. Te dou uma lista de irmãs lá, ó, que são pobres, mas estão lá cuidando dos filhos e cuidando das filhas. Para não desonrar Deus, descumprir a palavra de Deus. Porque o teu pastor te incentivou a ir trabalhar, porque teu pastor incentivou os irmãos a trabalhar em empregos que entram em conflito. Um militar que vai para a guerra, ele vai dizendo, eu não vou para a guerra. Se ele conseguir entrar numa parte ali que não tem que combater, tipo área de saúde, logística, alguma coisa, beleza. Mas se tu entrar no combate, como é que tu faz? Tu acha que vai passar diante de Deus lá, tu matou um, tu foi responsável por outro, e aí? O que tu vai dizer? Ah, eu tive que fazer meu trabalho, Senhor. Aí Deus vai dizer, pode passar, tu tá livre. Por quê? Então Deus, aqueles que mataram lá, ó, durante as eras negras, né, e até na era da Inquisição, Deus vai deixar todo mundo passar. Ainda dá tempo de se consertar. Mas está disposto a pagar o preço? Eu não sou responsável por te dar um emprego. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Não pelo que tu interpreta. Se tu interpretou errado, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa se teu pastor te ensinou isso. Ele deveria ter falado a palavra. E quando tu era novo, tu deveria ter escolhido um emprego que não entrasse em conflito com a palavra. Está mostrando que tu tem mais amor pelo teu emprego do que a palavra. Como muitos falam. Ah, o amor divino, amor divino, amor divino. Irmãos, amor divino não é um sentimento. Amor divino é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Deus. Quando a palavra diz para te fazer uma coisa e teu emprego, a escola diz para te fazer outra, e tu fica com o que a escola ou que o emprego diz, tu tá tendo mais amor pelo que eles dizem, tu tá tendo temor pelo que eles dizem. E tu não tem temor e amor pela palavra. Isso é amor divino, porque é outra coisa. Como é que as pessoas podem ter amor divino se elas nem sabem o que é o divino? O divino é Deus, Deus é a palavra. Quando você tem amor pela palavra, tem zelo pela palavra, honra a palavra, tu está tendo amor divino. Isso é amor divino, é um sentimento de amor. Por isso que o profeta falou, quando foi na sexta dimensão, lá só entra o amor divino. Lá só entra quem tem amor e temor pela palavra. Que obedece a palavra acima de qualquer coisa. Não é um sentimento de amar e isso, e amar os bandidos, e ter que dar pelo isso. Não, esse amor relaxado aí não existe, mano. É amor da palavra. Porque a palavra é Deus. Isso é amor divino. Quando você tem amor pelo que a palavra diz, e você faz o que a palavra diz, tu está mostrando para Deus que tu tem o amor divino. Tá vendo a confusão? Onde está isso? Babilônia. Está dentro das igrejas. Se isso é característica babilônica, isso está dentro das mensagens, o que a mensagem virou? Babilônia. Babilônia. Aí tu vê. Deixa eu ver mais uma anotação aqui. O que tem aqui?
Babilônia pura. É a imagem, que expressa a imagem da mãe, que expressa a imagem do dragão. Estão vendo onde é que nós estamos hoje? A condição que nós estamos hoje? É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Ah, Tiago, tu não pode falar isso. Vou falar o quê? É a palavra que condena. Ah, tu está me julgando. Irmãos, eu sou obrigado a dizer, ou tu te emenda, não quer fazer, tudo bem. Bota a conta em risco. Faz o que tu quiser. Não quer ouvir os conselhos do profeta. Mas eu volto a dizer, como diz Ezequiel 2. Quer ouçam, quer não, hão de saber um dia, hão de escutar que teve no meio deles a palavra. A palavra profética, não é minha, é do profeta. Como é que fica? Empregos errados, irmãs fazendo isso, irmãos que dão dízimo, aí é outra coisa. Eu estava conversando com o irmão Vitor lá, né? Eu vou citar o nome dele aqui. E daí nós falamos, volta aquele velho assunto que eu sempre falo, sempre bato. Nem tudo que é legal é moral. Legal é uma coisa, moral é outra. Eu dei um exemplo assim, falei para ele, olha, existia uma lei, estou dando um exemplo, tá? Vamos fazer um quadro aqui para te entender. Existia uma lei num povo antigamente, uns aldeão ali, baseado em princípios sobre a morte de animais. E eles estabeleceram assim, ó, entre eles, só pode matar para comer, a lei da selva, né? A famosa lei da selva. Matar os animais para comer e matar os animais para não ser morto, caso você venha ser atacado por algum deles. Matar para se alimentar e matar para não morrer. Então, com o tempo, essa lei, esses preceitos entre eles resolvem redigir uma lei escrita. Virou legal, virou lei. Quem descontrariar essa lei vai ser preso. 10, 15 anos de prisão, conforme os animais mortos. Então virou lei. Veja que a lei saiu de um princípio, da parte moral, do que eles achavam que era correto, do que se achava que era justo. Então veio a lei. Vocês entendem? A lei sai de princípios morais, sempre. Com o passar do tempo, passou lá uns 50, 100 anos, já tinham falecido aqueles que escreveram a lei, homens justos, homens corretos, e de repente aparece um fazendeiro que ele começa a matar animais. Aí as autoridades vão ver, prende o homem, quer prender ele, vê lá que ele matou vários animais. Aí, não, tu está preso porque vão ver que ele não matou para comer e ele não matou por causa da vida dele, não matou para não morrer. Ele matou por outro motivo. E aí quiseram prender ele. Não prende sem um julgamento baseado na lei. Os métodos legais. Estava correto? Pela lei, sim. Pelo legalismo, sim. Mas apareceram uns advogados de defesa e disse, não, esse homem é inocente, tal e tal. E as autoridades legalistas que só olham a lei quiseram prender sem dar chance de ele se explicar. Aí foram ver as testemunhas, a justiça, até que resolveram fazer um julgamento correto e ouvir ele. Estou dando um exemplo, tá? Aí viram lá que ele não matou para comer e não matou para não ser morto. Mas o que ele alegou? Por que ele matou os animais? Por que ele infringiu, vamos dizer, a lei? O que é legal? Porque ele disse assim, ó, eu tive que matar esses animais porque está dando um surto de doença aqui, ó, na região e nas fazendas que está matando os nossos animais. Inclusive esses animais selvagens mataram alguns bois, mataram algumas vacas, mataram alguns porcos, mataram alguns patos e eles estavam tudo também contaminados de doença. Se eu não matasse eles iam prejudicar não só a minha fazenda, a minha família com doença e os demais vizinhos. Vocês entenderam? Veja que surgiu um problema novo, que não tinha no passado quando foi redigido a lei. Entendeu? Do método de vista legal, o que diz a lei? A lei diz que tem que prender, porque ele não matou para comer e não matou para não ser morto. Não tinha problema, não tinha risco de vida. Mas ele matou por um terceiro problema que surgiu agora. Um terceiro problema que surgiu agora, que era por causa de doença e porque os animais estavam matando. Então, do ponto de vista legal, ele é culpado, mas do ponto de vista moral, ele é inocente.
Por isso Jesus disse, julgai segundo a reta justiça. Julgar pelo que é correto, o que é íntegro, o que é decente, e não só pela lei. Porque a lei, aquilo que foi escrito no passado pode não valer hoje. Vocês entendem? Mas o que é moral, o que é decente, o que é íntegro, o que é correto, sempre vai prevalecer. É isso que Deus quer que nós tivéssemos no coração. Então vou voltar para os dízimos aqui. Lá na lei dizia assim, ó, não aceitarás dízimo de prostituição, que vende de prostituição, e nem de cachorro, venda de cachorro, comércio. Hoje é a mesma coisa, quem vende pet shop, esses cachorros, essas coisas, e vai entregar o dízimo na casa de Deus. O que o pastor deve recusar? Eu acredito que todos recusam. E também aquelas coisas que vende de prostituição. Aí tem os pastores que, não, isso aí tá errado, tal, tal. Beleza, baseado na lei. Mas eu pergunto para ti hoje, é só isso? Pastor, vocês que por acaso vão me ouvir ou que estão me ouvindo, é só isso? Quer dizer que se eu levar um dízimo de tráfico de droga, por exemplo, é aceito? Não tá na lei lá, ó. Não tinha isso naquele tempo quando Moisés escreveu, mas hoje tem. Tu vai aceitar? Se eu te trouxer dízimo de tráfico de armas, tu vai aceitar? Se eu te trazer dízimo de roubo de carro, que tu sabe, quando é reconhecido, tu vai aceitar? Se eu te trouxer dízimo de nota fiscal, nota emprego, coisa que os irmãos têm, as suas empresas, sonega o imposto, faz lavar dinheiro, faz um monte de tramóia, tu vai aceitar? Do ponto de vista legal, tu vai dizer, não está na Bíblia. Com certeza tu vai dizer, não está na Bíblia, eu posso aceitar. Mas do ponto de vista moral, correto, é íntegro, é decente? Deus vai aceitar? Tá entendendo? Julgar segundo a reta justiça. Aí quando um pastor sabe que irmãs que tem negócio errado, sujo, fazem coisas erradas, sonega do governo, tem empresas erradas, irmãos que tem academia mundana, e ele recebe dízimo. Julga vocês, eu estou te perguntando agora, fazendo uma análise. É moral? É decente diante de um santo Deus? Levar um dízimo de coisa errada, prejudicada? Tu acha que Deus vai aceitar? Porém, os pastores abraçam a causa. Por quê? Porque é Babilônia. Vocês estão entendendo? O que a mensagem virou? Babilônia. Babilônia. Não se consegue fazer uma análise do que é correto hoje. Simplesmente o que é legal, está na lei, é fácil. Aí eu volto àquilo que eu sempre digo também, que é o meu segundo ditado. O pior cego é aquele que não quer ver, tem um ditado, né? O pior ignorante é o que não quer saber. E esse vai ser culpado, porque ele não é que ele não saiba. Deus sabe que muitas coisas não chegou ao nosso conhecimento e nem vai chegar ao nosso entendimento. Mas Deus vai nos julgar por nós não querer saber. Porque a partir do momento que chegar ao nosso conhecimento, nós temos que tomar uma providência, nós temos que tomar uma atitude. E aí não se quer tomar atitude. Aí eu pergunto, como é que Deus chama um homem desse? Que representa Deus. É correto? Vocês entenderam algumas características de Babilônia? E nós ouvimos a voz que dizia lá, sai dela. Povo meu, sai dela. Ah, mas eu não tenho onde ir, eu tenho que ter um lugar para levar meus filhos, eu tenho que ter uma igreja para... Irmão, eu não sou responsável por te dar um tabernáculo. Isso é contigo com Deus, procura, busca. Ah, mas aqui é o lugar mais perto. Ah, porque eu tenho que levar meus filhos. Eu sei que está errado, eu tenho que levar minhas filhas, porque vão crescer assim, vão crescer assado. O meu marido vai sair da igreja, minha esposa vai sair da igreja. Ah, quer dizer que o prédio é que salva. O prédio é que vai fazer tudo isso, que vai dar segurança para ti. Não é mais a palavra, não é Jesus Cristo. Tu já pensou em fazer uma coisa chamada oração? Para guardar teus filhos, guardar teu esposo, guardar... Quer dizer que as quatro paredes é que vai fazer isso, o prédio. É o companheirismo, não é mais Deus, não é mais Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, ó, o que esse povo está lendo? O que o povo leu? Gibi? Na Turma da Mônica? Livro de psicologia, de autoajuda, de coisa coach aí? Nunca leu o que o profeta falou? Vai chegar o tempo que talvez tu não vai ter uma igreja para ir, como Daniel, na Babilônia, que vai ter que ficar sozinho. Mas uns preferem o quê? Congregar dentro da Babilônia. Não, porque o profeta disse que eu tenho que adorar. O profeta disse que eu tenho que ser um adorador, eu tenho que ir. É? O profeta disse para ti entrar lá dentro da Babilônia? É isso que o profeta disse? Vai lá dentro da Babilônia e adora lá.
sabendo que é a Babilônia. Não. Eu não sou responsável por te trazer por dar um tabernáculo para ti. Sou responsável primeiro por falar aquilo, eu sou responsável pelo que eu falo e não por que se interpreta. Agora, se tu quer ficar dentro de Babilônia, vai. Vai. Seja feliz. Só que o dia que acontecer as coisas reclamar, eu vou dizer bem feito. Quando tu não sabe que lá é Babilônia, eu concordo contigo. Tu pode ser enganado como eu fui muitas vezes. Agora, quando tu sabe como é que é e tu vai de liberada vontade, Deus não é mais responsável para te tirar de lá. Guarda bem isso. Deus não é mais responsável. Porque tu tá conhecendo e tu vai porque tu quis. Eu sei que é difícil. Então, irmãos, pensa nisso. Tá? Eu sei que é duro dizer. Essa é a verdade. Sai da Babilônia. Se tu tem esse requisito aqui, tu viu algumas características, sai da Babilônia. Então muitos dizem, eu preciso manter meu filho, que eu preciso... Desde quando o prédio vai te segurar? Aí vocês estão, por isso que eu digo, estão que nem a igreja católica. Deus está na igreja. Deus está no prédio. Então os católicos estão certos. Não, Deus está na igreja, Deus está no prédio. Está que nem a mulher do poço lá. Não, vocês dizem que só se adora em Jerusalém. Se não adorar em Jerusalém, está perdido. A samaritana lá, a mulher do poço, não. Nós aqui dizemos que é em Samaria. Se vocês não adorar em Samaria, estão perdidos, porque Deus está em Samaria. Os judeus dizem, não, Deus está em Jerusalém. Aí Jesus pegou e falou, não é nenhum lugar, nenhum outro. Deus quer que adore espírito e verdade. Qualquer lugar que tu estiver, tu tem que ser um adorador. Sempre. 24 horas. Não é dentro do prédio. Paulo vem mostrando isso para os judeus, não é dentro do prédio. Embora tu deva, sim, cultuar. Se tu pode. Mas não é o prédio que vai fazer os milagres. Mas, tá vendo como o sistema está tão entranhado? Você entendeu como eu digo que é Babilônia, é a filha, é a imagem da mãe? Tem que estar ali. Tem que estar ali, tem que estar ali, tem que estar ali, porque... mas ali mesmo que tu sabe que está errado. Não vai, irmãos, vai. Cuidado para um dia, como diz a palavra, o profeta ensinou. Vai ser a última vez que talvez tu escute. E Deus não tem mais responsabilidade. Então a orelha vai ser furada, não vai entender nem discernir mais nada, e vai começar a achar aquilo que é errado como certo. E tu vai defender aquilo que antes tu condenava. Porque aquilo que tu olhava quando era errado, tu via que era errado, tu já começa a ver aquilo como certo. Como diz lá, não tiveram amor pela verdade, Deus, o Deus dessa arma maligna cegou os entendimentos. Porque não tiveram amor pela palavra. O amor divino, aí que eu volto a dizer, o amor divino. Porque isso aqui é Deus, ó, não tiveram amor pela palavra. Porque é comodismo, porque é mais esperto, porque tem isso, porque tem aquilo outro, mesmo sabendo que está errado. Então, irmãos, é desse jeito. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. O que a voz disse lá? Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Hoje, eu sei, estamos pagando um preço. Não vamos falar isso na parte 2. Queria estar na igreja, ter uma igreja perto, vocês que vê tudo, queria a coisa correta. Mas, irmãos, é melhor tu estar numa igreja que está perto da palavra do que tu estar dentro de um lugar que é só porque é perto da tua casa. O Tiago está incentivando. Não estou incentivando nada. Eu estou te incentivando a sair da Babilônia e ficar, que é o que nós temos, já estou terminando aqui, a entrar em Jerusalém, a palavra. Sai da Babilônia e entra em Jerusalém. Mas deu para entender um pouco? Então, irmãos, deixa eu ver se não tem mais nada aqui, já estamos encerrando. Exatamente. Então, irmãos, nós estamos chegando ao que é o nosso fim, essa primeira parte. Provavelmente essa semana, quem sabe amanhã, ou depois da manhã, ou depois, eu não sei, eu faço a segunda parte, tá bom? Eu quero diminuir para que não ficar tão longo, tá bom? Então, a nossa segunda parte, eu quero falar então sobre entrando em Jerusalém agora. Saindo da Babilônia. A parte 2 eu quero fazer agora, entrando em Jerusalém. Deu para falar um pouco? Tu conseguiu entender essa imagem? Veja tudo que está acontecendo hoje, reflita. Será que tu está dentro da Babilônia? Será que o jezabelismo, esse feminismo espiritual, está dominando sobre o chefe de Estado, sobre as demais autoridades dentro da igreja? Como muitos pastores, não, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal.
Como muitos dizem, né? Não, tem um grupo, até deboche, zombo. Tem um grupinho aqui, grupinho ali, grupinho ali. Graças a Deus que tem os grupinhos saindo. Quer formar um império? Como, né, eu vi vídeos de um, vídeo de outro, né? Mas vamos falar isso aqui, né? Debochando que a igreja escolhe o seu pastor. Não é a igreja que escolhe o seu pastor. É quem? É um conjunto ecumênico. Isso vai ficar para o próximo assunto, tá? Mas então, irmãos, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa pequena parte, tá? Saindo de Babilônia. Então, que isso possa ter ajudado um ou outro. Reflitam sobre isso, tá? Reflitam sobre isso. Orem, analisem. Amém? Vamos fazer uma pequena oração de despedida. Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, te dou graças por tudo, Senhor, por essa transmissão ter ocorrido bem. Que possa cair no coração do eleito, ele possa meditar sobre as coisas, Pai. Que ele possa tocar o coração dele. Ajuda cada um, Senhor. Eu preciso da tua ajuda também. Estou necessitado, tu sabe disso. Por favor, nos ajude e que, se tudo der certo, possamos fazer a parte 2. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, por favor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Deus guarde vocês. Amém.